Família Cristã, eu sou Eduardo Maciel, seu professor dessa disciplina, e eu acho que você tem avançado bastante nos nossos estudos. Agora a gente vai falar da natureza da apologética e também dos pontos de conexão. Então, já aqui no nosso slide, falando sobre a natureza apologética, a apologética cristã, por certo, não é a defesa de proposições já aceitas sobre a autoridade, mas a defesa da proposição que afirma existir uma autoridade na revelação, ou atrás dela, ou que existe uma revelação autorizada e determinante. Que revelação é essa? As próprias Escrituras, a própria palavra do nosso Senhor Jesus, palavras do nosso Mestre. Só que você precisa entender, como aluno, que nós não estamos aqui trazendo proposições. Essa revelação divina, ela já é testada. Essa revelação divina, ela já existe, ela já foi constatada. Não é que nós estamos criando uma nova revelação, nada disso. Essa revelação, ela já existe. Quais são os pontos, ou o ponto, de conexão dentro dessa temática apologética? Tem de haver um ponto de conexão entre a razão na consciência. Às vezes a pessoa, ela quer ter razão, mas ela acaba perdendo a razão porque se torna um fanático, se torna uma pessoa que quer impor a verdade. Eu digo sempre para os alunos, principalmente nas aulas presenciais, aqueles que convivem mais tempo comigo, que a verdade ela não tem que ser imposta. A verdade ela tem que ser exposta. É diferente de nós imputarmos algo, colocarmos algo como uma verdade absoluta. Verdade não tem que ser exposta, a verdade tem que ser imposta, melhor dizendo. A verdade tem que ser exposta, para que isso seja dado através de razão e consciência. Pode haver o perigo do apologista cristão avançar muito na direção das categorias de seu opositor e falhar na demonstração de que a fé cristã sempre é superior à razão. Então nós entramos num debate ou num embate, nós queremos provar que Deus existe, nós queremos trazer o problema do mal, nós queremos trazer a fundamentação dos milagres, mas às vezes por causa dessas rebatidas, dessas construções e desconstruções, dessa tensão mesmo, a gente acaba se perdendo em algum ponto e deixando de lado o que a fé cristã sempre nos apresenta como teoria superior. Nenhuma outra teoria, nada do que eu falar aí, será superior ao que a própria Bíblia diz. Então, muito cuidado para você, na sua defesa, não se distanciar do ponto de conexão, que será sempre a Bíblia. Haverá sempre distinção dentro da própria descrença. Há o humanista bem intencionado que acredita nos valores que prega. Existem os que seguem e pregam filosofias de vida e acham que elas são verdadeiras. Há pessoas que vivem alheias a tudo o que se passa no mundo e somente se interessam por elas mesmas. Então aqui tem três pontos de vista. Primeiro ponto de vista, para a gente não perder o ponto de conexão, são os humanistas bem intencionados, né? Só que eu digo mais uma vez, de boas intenções, o inferno, né? Ele prega e ele acredita nos valores que prega, só que ele é humanista. O segundo são aqueles que vão pregar filosofias achando que a sua filosofia é a verdade. E a minha filosofia não é a verdade absoluta é a palavra de Deus.
E os terceiros são os alheios a tudo, são os alienados, aqueles que se interessam por si mesmo, né? Hoje em dia está em voga a palavra narcisista. São os narcisistas de plantão. Há também pessoas que colocam-se no lugar de Deus, achando que tudo gira em torno delas mesmas, desprezam a verdade e todos os valores morais e espirituais, caracterizando-se como si mesma a única fonte de religião. Esse é perigoso. É aquele que muitas vezes vai se apostatar. Quem é o apóstata? É aquele que vai pregar sua própria verdade. É aquele que vai querer desconstruir a fé cristã, os princípios bíblicos, os falsos profetas, os hereges. Melhor do que o apóstata que abandonou a fé, para esse caso aqui, é o herege, porque não é que o herege não tenha fé. O herege até tem fé, mas a fé dele é uma fé errante. A fé dele é uma fé errada. A fé dele é uma fé distorcida. Então, muito cuidado, porque esses são os piores. E o herege não vai embora, não. O apóstata, ele até se retira depois de um tempo. Mas o herege está aí do teu lado, ele continua. A apologética em si mesma não nos oferece nenhuma maneira de que nos aproximemos dessas pessoas, mas cremos que somente a pregação do Evangelho de Cristo pode abalar esses indivíduos. Por si só, a apologética não vai mover uma palha para que essa pessoa retorne a um pensamento cristocêntrico, aonde Deus estará no centro de tudo, Cristo estará no centro de tudo. A apologética por si só não faz milagres, mas a pregação do genuíno evangelho, com a ajuda do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, aí sim vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Qual é a necessidade, professor Eduardo Maciel, da apologética ou de apologética? A necessidade do estudo da apologética será de grande proveito para o cristão que anseia lidar com qualquer pessoa desses grupos, os alienados, os falsos profetas, os hereges, porque vai existir um ponto de conexão para que haja o argumento. Tem pessoas que gostam de debate. De repente não são nem cristãos, nem religioso é. Mas ele gosta de um debate. Então vai ter um ponto de conexão aí para você defender a fé. Até para você levar a fé através dos argumentos que a apologética vai nos fornecer. Assim, a razão e a consciência tornam-se importantes na tarefa do apologeta cristã, ou da apologética cristã propriamente dita. A gente vai trabalhar com razão, não com utopias. A gente vai trabalhar com consciência, não com devaneios. E isso vai fazer toda a diferença para pessoas que são inteligentes. Não adianta você querer debater fé com inteligente se você partir para o fanatismo. Você tem que trazer para a consciência. Você tem que trazer para a razão, como a apologética nos dá esse ferramental, essas ferramentas. Por que dialogar? Como dialogar? Para que dialogar? Será que a igreja pode se juntar aos outros grupos da sociedade, quer religioso ou de cunho político, para empreender projetos sociais, por exemplo? A opinião é sua. A opinião é minha. A opinião cada um tem a sua. Eu acredito sim que a igreja não deve estar fechada entre quatro paredes. Eu acredito sim que a igreja não deva ser uma bolha. Eu acredito sim que tem muita coisa que nós podemos fazer, projetos sociais, ONGs. Ah, mas aqui só trabalha cristão. Não. Aqui trabalha nessa ONG,
Aqui trabalha nesse projeto quem tem boa vontade, quem tem amor ao próximo. Então existem projetos aí de cunho político, grupos até religiosos, que a igreja deveria ter um diálogo interreligioso, né? Não é um ecumenismo, seria um diálogo interreligioso. Eu não tenho preconceito algum, porque lá também existem seres humanos, ainda que não venham dialogar com a mesma fé que eu dialogo. Necessidade de apologética. Uma das vantagens do apologista cristão é a de não se deixar levar por ideologias, por filosofias, que não sejam aquelas providas da palavra de Deus. Essa é a nossa vantagem. A minha vantagem é que eu não vou me deixar levar por falsas doutrinas ou por vãs repetições, filosofias. Consciente da natureza dessa disciplina, bem colocado aqui, né? Em prática, toda a sua abordagem seguirá o seu caminho, olhando sempre para o que está à frente, em termos de enfatizar o evangelho de Jesus, porque a apologética lida com defesa de fé racional, defesa racional de fé. Apologetas são pessoas racionais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, para nossa aula não ficar tão grande, né? Senão não é aula, é podcast. Mas na próxima aula nós nos vemos. Bons estudos!